Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui para a gente trocar uma ideia e para a gente bater um papo. Se você puder deixar aquele like, vai ser de grande ajuda. Também deixe o seu comentário aí, coloque a sua opinião sobre os assuntos que vamos discorrer aqui. E vamos lá, já vamos direto ao ponto. Que joguinho feio que foi aquele ontem do Palmeiras, hein? Ah, Neto, mas, pô, durante 15, 20 minutos o Palmeiras jogou muito bem. Com 3 minutos de jogo, o Palmeiras fez um gol. Exato, eu concordo. Eu me surpreendi quando saiu aquele gol do Palmeiras, porque ele veio de uma jogada construída. Eu falei assim, olha o Palmeiras apresentando o repertório tático. Finalmente, né? A jogada começou ali por uma das pontas, depois centralizaram, aí teve uma bela assistência do Maurício, que tirou de um dos marcadores do Grêmio, tocou pro Facundo fazer um belo gol, um golaço, um golaço. Olha, vai ser um espetáculo esse jogo. Afinal, o Grêmio tava com meio time. O Grêmio tinha vários desfalques. Na verdade, o titular do Grêmio já não é bom, então você imagina com os desfalques, com os problemas que o Grêmio vem sofrendo. Eu falei assim, vai ser um passeio. 3 minutos, 1 a 0 Palmeiras, nesse ritmo que os caras estão e que começaram. É aí que eu me enganei. É aí que eu me enganei. Porque simplesmente o Palmeiras começou a querer baixar a linha. Depois ali de 15, 20 minutos de muita intensidade, o time começou a querer baixar a linha, baixar a linha, baixar a linha. O Grêmio equalizou a partida. E algumas decisões que o Abel tomou, elas não foram nada boas. A primeira decisão, já no primeiro tempo a gente enxergou isso. Que estava todo mundo esperando o Sousa pelo lado esquerdo. Facundo pelo lado direito e Sousa pelo lado esquerdo. E aí ele entrou com o Luigi pelo lado esquerdo. Pessoal, eu que não sou técnico de futebol nem nada, eu sei que o Luigi de ponta não é a praia dele. O Luigi, ou você tem ele ali como um atacante para fazer um esquema de 2 atacantes, dupla de ataque, numa formação diferente, ou você tem ele talvez como um centroavante. Agora, colocar ele como um ponta para cair ali em profundidade, para ajudar o lateral, né, já que os times do Abel têm essa mania de ajudar o lateral a marcar, o Luigi não faz isso. Chegou em 30 minutos do primeiro tempo, todo mundo já estava de saco cheio do Luigi ali. Que ele estava numa outra rotação totalmente diferente da equipe em si. Só que aí o Palmeiras também começou a cair de rotação da mesma forma. Time indeciso, um time que não tinha segurança nas jogadas, um time que deixava o domínio de bola do Grêmio, deixava o Grêmio à vontade dentro do seu próprio campo. Ah, mas estava ganhando, Neto, mas não importa, ganhando de 1 a 0. O Palmeiras, ele se comportava de uma maneira que deixava o Grêmio à vontade dentro do seu próprio campo. E 1 a 0 é muito pouco para você deixar o adversário à vontade. Isso já começou no primeiro tempo. Errava as tomadas de decisões. Encontrou algumas finalizações interessantes, mas depois elas desapareceram. E talvez o melhor fator do Palmeiras ali foi talvez o Vitor Roque. Ele tentou ali uma movimentação diferente, ele tentou encontrar algo a mais. Só que o sistema ofensivo do Palmeiras com o meio-campo do Palmeiras, eles não se conversavam, não tinha ali uma sinergia. E aí no segundo tempo, quando a gente espera que a equipe vai melhorar, a equipe piora. E piorou muito. E piorou muito. E conforme o Abel foi fazendo substituições, foi piorando. O Vitor Roque começou o segundo tempo muito bem. Teve um momento lá que o Grêmio precisou de 4 jogadores para marcar o Vitor Roque, porque ninguém tirava a bola do cara. E simplesmente o Abel vai lá e substitui o cara. No momento que ele estava mais se encontrando na partida. Além disso, ele inverteu o Facundo de lado. E eu fiquei assim, pô, por que ele inverteu o Facundo de lado? O nível técnico do Facundo despencou quando começa a cair para outro lado. E aí, para completar, vem Rafael Veiga. Eu nem preciso dizer o que aconteceu. Para vocês terem uma ideia, no final do jogo, o Flaco Lopes ele estava quase no meio do campo.
fazendo meio que tipo assim um pivôzão ali, uma parede ali, para tentar dar um pouco de sustentação no time que não tinha meio campo e fazia com que os espaços eram favoráveis para o Grêmio tentar alguma coisa. Inclusive, no último minuto, quase que o Grêmio ainda faz um gol. E teve vários e vários momentos de contra-ataque que o Palmeiras simplesmente puxou o freio de mão. Na hora que você ia, vai, o time parava. Fora que, em outros momentos, o time chegava ali em condição favorável, 3 contra 2, 4 contra 2, e nada acontecia. É um time sem padrão tático, sem repertório, e ontem isso ficou muito claro. E aí na coletiva, a primeira pergunta foi sobre tática. Ah, Abel, a gente viu que teve uma aproximação diferente e tal, você pode falar um pouquinho sobre isso? Ah, eu não posso responder isso porque senão eu vou abrir ali a estratégia. Foi isso que ele quis dizer. Então pra que tem a coletiva? Roda a vinheta. E o seguinte, meus amigos, não se esqueçam de apoiar os nossos parceiros da TES. A TES é uma plataforma de agentes de IA, de inteligência artificial, uma plataforma extremamente inovadora, acho muito bacana. Eu vou explicar para vocês o que é essa plataforma e o que ela faz. Lembrando que hoje ela está presente em mais de 220 países com mais de 2 milhões de usuários, então você não pode deixar de conhecer também. Você já ouviu falar no ChatGPT? Talvez você já até utilizou o ChatGPT, o Gemini, o Copilot. Então, a TES, ela é uma plataforma que ela engloba como se fosse um grande marketplace, como se fosse um mercado livre da IA. Mais de 200 modelos de IA oficiais. Lá no ChatGPT, para você ativar os melhores recursos, você não tem que pagar, partir ali de R$110 por mês. A TES, ela consegue oferecer esse produto para você muito mais barato. A partir de R$ 49,00 por mês, você já tem possibilidade de utilizar uma plataforma com mais de 200 modelos de inteligência artificial. E como ela faz isso? Muito simples. O ChatGPT, por exemplo, que cobra de nós R$ 110,00 por mês, deles, que é um parceiro tecnológico, cobra $2 por milhões de palavras escritas e convertidas em um modelo de IA. Que eles conseguem oferecer para você um serviço muito mais barato, com muito mais opções. Então você pode acessar a plataforma e você pode utilizar a inteligência artificial que você quiser. E se você clicar no link que eu estou colocando ou no QR Code para conhecer a TES, aqui por esse link, aqui pelo canal do Opina Porco, além de você ter 10% de desconto na assinatura, você também vai receber um curso, uma certificação de inteligência artificial. Só para você ter uma ideia, no mercado, esse curso ele custa mais de R$8.000 e ele vai estar inserido gratuitamente na sua assinatura para você também aprender a operar a inteligência artificial. Acesse aí os nossos novos parceiros da TES. Tamo junto. Meus amigos, vamos lá então. Comecei fazendo esse desabafo com vocês a respeito do jogo horrível de ontem. Um jogo muito ruim. Mais uma vez o Palmeiras mostrando uma carência de repertório absurda. E uma coisa me preocupou ontem. Quando você olhava o banco de reservas do Palmeiras, não era um banco de um time que fez 1,4 bilhões em vendas recentemente. Vocês entendem? Que quando a gente tem que fazer uma substituição, vem o Veiga. O Veiga, galera, deu 3 passes na bola. 3 passes. E cobrou uma falta. Eu contei o número de vezes que ele deu. E não foi passe assim, sabe? Nossa, que passe. Não. Toquinho. Sabe toquinho? Que eu, você, qualquer um que vai lá no lugar faria isso. Toquinho pra se livrar da bola rápido. Sabe assim? Nossa, deixa eu me livrar disso aqui rápido. É impressionante, não puxa mais protagonismo nenhum. E aí quando você olha o banco do Palmeiras, cara, é isso que tem lá no banco. Ou seja, o Palmeiras voltou a ser uma equipe de elenco curto. Até o Abel falou isso na coletiva. Na coletiva ele falou isso. Ele mesmo falou isso. Que o elenco não é tão extenso assim. Pô, de novo a gente tá sofrendo com isso, meu? 1,4 bilhões em 4 jogadores da base que foram vendidos. Apenas 4 jogadores fora os outros. Não é suficiente para termos um elenco mais decente? Então eu não sei. Vitória importante, a torcida Allianz Cinemark bateu palma, porque para eles qualquer coisa que você coloca lá, qualquer resultado medíocre,
Pra eles tá tudo certo, mas pra nós não, né? Pra gente que enxerga o futebol, pra gente que enxerga a realidade, pra gente que enxerga a coerência. Não tá bom, não tá legal. Palmeiras em terceiro lugar, foi pra 32 pontos agora. Cruzeiro primeiro, com 34 pontos, mas o Cruzeiro tem um jogo a mais. Flamengo em segundo com 33. Tem a mesma quantidade de jogos que o Palmeiras. Então o Flamengo um ponto à frente do Palmeiras. Red Bull Bragantino se deu mal, já começou já, simplesmente não teve fôlego. Algumas pessoas apostam que o Cruzeiro também não vai ter esse fôlego, que isso daqui vai ficar entre Palmeiras e Flamengo. Eu não sei nem se o Palmeiras vai ter fôlego. O próprio técnico do Palmeiras hoje disse que o elenco não é extenso. É uma desculpa já, sim ou claro? Botafogo em quinto. Botafogo entregou um empate pro Corinthians, né? Entregou um empate pro Corinthians. Vai em sexto, Mirassol em sétimo. Hoje a gente tem alguns jogos importantes, como por exemplo do Flamengo. Flamengo e Atlético Mineiro. E o Cruzeiro joga contra o Ceará dentro de casa. Um bom jogo aí pro Cruzeiro ganhar pontuações. Vamos lá? É o seguinte, galera. Quero conversar aqui com vocês sobre um assunto que eu vi muita gente repercutindo isso. Inclusive recebi até sugestão. O Pablo Ribeiro, que assiste aí, ó, o canal, ele mandou lá pra mim. Ele falou assim: ô Neto, ó, uma sugestão aqui pra você. Olha o que ele mandou aqui, ó. Neto, boa noite. O Cícero Andrade, do canal Flamenguista em Portugal, está dizendo que o Flamengo fez uma proposta de empréstimo por Gabriel Jesus. Já saiu no jornal Sport News da Inglaterra que o Mengão recebeu uma resposta positiva da equipe do atacante. Dá uma olhada lá. Ninguém no Brasil ainda comentou sobre esse assunto. O empréstimo é gratuito e o Arsenal ainda vai arcar com metade do salário. Ainda ele falou assim: você me deve essa, kkkk. Tamo junto, Pablo. Abraço pra você, mano. Obrigado aí pela sugestão. E aí eu fui dar uma investigada. Eu achei aqui um tabloide inglês, o TBR Futebol, que ele fala o seguinte, ó, uma matéria aqui inclusive de um jornalista estrangeiro, falando, né, o Gabriel Jesus dá sinal verde para deixar o Arsenal. E aí nos detalhes da matéria estava justamente essa questão do Flamengo, que o Flamengo seria ali uma das equipes apontadas e que estaria monitorando o atleta. Em contrapartida a tudo isso, nós temos algumas informações que complementam esse quebra-cabeça. Primeira informação de um dos dirigentes do Arsenal, que tem clubes brasileiros interessados no Gabriel Jesus. Ele falou no plural, não especificou qual. E eu já cravo aqui pra vocês, galera. John Textor é um deles com o Botafogo. John Textor adora um ex-Palmeiras. Nossa, na hora que ele vê um ex-Palmeiras que teve uma lesão grave, ele fica louquinho pra investir. Ex-Palmeiras, teve lesão grave? Teve, nossa, aqui 25 milhões. O Botafogo eu tenho certeza que já andou fazendo uma consultinha. Certeza. Tenho certeza que um nome é o Botafogo. Mais fácil ser o Botafogo do que o Flamengo. Eu vou dizer por quê. E aí, paralelamente a isso, a gente tem outra informação também, outras duas informações, na verdade, uma do Coluna do Fla. Fiz uma investigação para saber se o Flamengo realmente tem interesse, realmente consultou o atleta. E assim, eles não acharam nada de relevante sobre o Gabriel Jesus. O que achou foi que o Flamengo agora tá mirando a contratação ali de alguns nomes. E tem nomes como, por exemplo, Tati Castellanos e até mesmo Lucas lá, Beltrán, na frente dessa lista. Também não disse que tá descartado, mas que agora não é o nome ali que tá no foco do Flamengo. Lembrando que essa janela, galera, ela é longa, então ela vai demorar ainda pra se desenrolar. E aí nós temos outra informação também, que saiu lá do Diego Firmino. No levantamento aí das informações, eu achei aqui, a gente tá acreditando tudo aqui. Estamos tudo acreditando aqui, tudo certinho, tá? Palmeiras e o Bridgeton disputam o empréstimo de Gabriel Jesus. Então aqui tá falando dessa condição de empréstimo.
Ó, Arsenal bate na tecla que só deseja a venda, mas que tem clubes que estariam insistindo no empréstimo. Gabriel Jesus dá prioridade total ao Palmeiras em uma possível volta ao futebol brasileiro. Dar prioridade, pessoal, não significa que ele vai vir pro Palmeiras, porque talvez ele pode dar prioridade ao Palmeiras, mas talvez o Palmeiras não vai querer dar prioridade ao que ele quer receber de salário ou ao que o Arsenal entende como um investimento cabível. A minha opinião sobre tudo isso. O Gabriel Jesus, ele é um cara muito palmeirense. Muito palmeirense. Eu não acho que o Gabriel Jesus, ele olharia assim, Botafogo, Flamengo e Palmeiras. Se ele tiver a opção de escolher, tá? Vamos supor que as 3 equipes, mesma proposta, igualzinho. Eu não consigo ver ele indo pro Botafogo ou pro Flamengo. Galera, esses dias aí, ó, o Gabriel Jesus, ele teve uma lesão séria de LCA. Isso é outro assunto também. É outro assunto. Esses dias bateram uma foto lá de uma resenha que tava tendo lá na casa dele e tal. E ele tava tomando, acho que uma cerveja, alguma coisa lá assim. E o copinho que ele tava tomando no cantinho assim, ó, era um copinho do Palmeiras. Galera, o Gabriel Jesus, ele é muito Palmeiras. E eu vi ontem de tarde um punhado de torcedores do Palmeiras desesperados, achando que... É sério, vocês podem entrar lá nas redes sociais do Parmeira Mil Grau, tem um vídeo que eles falam sobre o Gabriel Jesus lá. Olha os comentários. Cara, todo mundo batendo na tecla. Ah, o Palmeiras não pode deixar o Flamengo, o Palmeiras não pode tomar chapéu do Flamengo, Gabriel Jesus não pode ir pro Flamengo. Eu acho que não tem chance do Gabriel Jesus ir pro Flamengo. Uma por quê? Eu não acredito que o Flamengo vai colocar mais, assim, muita grana. Porque acabou de gastar um caminhão de dinheiro. Com o Lino, por exemplo, que contratou. Teve contratação do Emerson Royal também. Tem outros jogadores que já estão sendo especulados que não vão ser baratos. Eu não consigo ver o Flamengo interessado no Gabriel Jesus. Com um interesse legítimo no Gabriel Jesus. Pode ser que esteja tendo. Não sei. Eu estou falando da minha opinião. Agora aqui é a minha opinião. Eu apresentei para vocês várias informações, né? Cada uma tirando para um lado. E aqui eu trago a minha agora. Justamente por causa da identificação que o atleta tem com o Palmeiras. Agora, tem aquele outro ponto. Aí se o Palmeiras não apresentar nada pro atleta? Ah, ó, a gente não tem nada para você agora, Gabriel. Aí o Flamengo chega lá e coloca uma proposta na mesa. Talvez ele dê prioridade pro Palmeiras, mas a gente tem que entender se o Palmeiras vai dar prioridade a ele. Outro problema, a lesão que ele teve. Uma lesão extremamente grave. Não é uma lesão simples. Ele não é um atleta que vai vir pra agora, meio do ano, pra jogar já. Não. Ele tá em processo de recuperação, galera. E é só pro ano que vem também. Então eu não vejo o Flamengo investindo nele agora pra ter só o ano que vem. Eu não vejo o Palmeiras investindo nele agora pra ter só o ano que vem. Porque o Palmeiras já tem um Paulinho já pra puxar a fila no ano que vem. Outra coisa, o salário dele é entre 6 a 8 milhões de reais por mês. Mesmo que o Arsenal pague 50%, quem que vai pagar os outros 3, 4 milhões? Pela identificação que ele tem no Palmeiras, eu até acredito que ele vai baixar o salário para vir, por exemplo, eventualmente para o Palmeiras. Mas eu não sei se ele faria isso por outras equipes, que ele não tem essa identificação. O Gabriel Jesus, há 3, 4 semanas atrás, ele estava no camarote do Palmeiras assistindo um jogo na Libertadores. É uma identificação muito forte. A própria dirigente do Palmeiras, a Leila, ela entende o carinho que a torcida tem com ele, o que o jogador tem com o clube, a identificação toda de todo mundo envolvido com ele. Ela não ia dar um tiro no pé desse. Seria um baita de um tiro no pé. Mas eu vejo ela colocando dinheiro no bolso do Arsenal e falando assim, traz ele agora pra cá. Ela mesma falou numa entrevista recente que o Gabriel Jesus não está no plano nesse momento. E a gente tem que ver que em condição que o atleta volta. Ótimo jogador. Uma história maravilhosa pelo Palmeiras. Ídolo. Respeito máximo. Mas a gente precisa ver esse processo de recuperação dele. Porque se o Arsenal já tá querendo, sabe, sair com ele rápido dessa maneira, tem que fazer uns exames médicos bem apurados. Porque senão a gente vai ter problema. Ah, Neto, você tá querendo dizer que essas informações são mentiras? Eu não vou dizer que são mentiras. Mas talvez é um conjunto ali de meias verdades que
vai se especulando, ou às vezes até empresário cravando o nome em equipes brasileiras de grande porte, de grande escalão, para despertar o interesse de alguém. Isso pode acontecer também. Isso pode acontecer. Uma notícia muito importante aqui que engloba todo mundo. Olha só, CBF define clubes que vão elaborar as bases do fair play financeiro. O presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Samir Chayud, assinou na sexta-feira o documento que consolida a composição do grupo de trabalho que vai elaborar as bases do fair play financeiro no futebol brasileiro, com participação de clubes e de federações. O plano será apresentado em novembro. A medida visa estabelecer melhores práticas de governança às agremiações que constituem o futebol brasileiro. Ao todo, 32 clubes foram inscritos para participar do grupo. A portaria sinaliza que a lista assegura a representatividade e a pluralidade regional. O fair play financeiro foi uma das promessas de Chayud durante sua curta campanha que teve. Aí tem a lista aqui, né, dos 32 clubes que vão ajudar na composição da base do fair play financeiro. Galera, eu até, tiro o chapéu. Eu acho que esse presidente que entrou agora, o Samir Chayud, ele tem tomado algumas decisões ali acertadas. Eu acho que ele vai fazer uma boa gestão. Até porque a CBF precisa fazer uma boa gestão. Tá mais suja que pau de galinheiro, tá ligado? Então precisa. Olha os clubes que tá dentro dos 32 clubes. Os clubes que tá dentro dos 32 clubes. Mas enfim, vamos lá. Atlético Mineiro. Volta alguns dias atrás aí. Não era pra estar aqui. Ah, mas a gente tem que garantir a representatividade e a pluralidade. Tudo bem. Mas isso não significa ser conivente com um punhado de clube que não está compactuando com absolutamente nada de fair play financeiro. Aí você tem aqui também Esporte Clube Corinthians. Esporte Clube Internacional. Santos, São Paulo. Galera, Vasco. Galera, tem um punhado de clube aqui, ó, que os caras estão endividados pra cacete. Aí você tem o Palmeiras, você tem o Flamengo, você tem o Botafogo, Red Bull, Mirassol. Beleza. Ah, a gente quer garantir a representatividade. Tá, mas existem alguns clubes aqui... pera aí. Se tiver uma votação para determinar as medidas do fair play, tem clubes aqui que vai votar pro não. Tu vai colocar a raposa para cuidar do galinheiro? Ah, por favor, gente. Não. Por favor. Não, pode parar. Pode parar. Parou aqui, parou aqui. Parou aqui. Pode parar. Não dá. Na moral, não dá. É isso. Tá? Por hoje é só. Chega. Vou até parar o vídeo depois dessa. Tamo junto. Bom domingão aí de jogo pra todo mundo. Abraço.